Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Estamos começando hoje mais um Conversas Impertinentes e hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, a automedicação entre a saúde e a morte. Vem comigo! Vem comigo! Hoje nós vamos conversar com o farmacêutico, Dr. Aulício Rocha, que é também especialista em farmacologia clínica. Boa noite, doutor Aulício. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo Estamos ótimo. aqui. Como é que está esta vida? Tudo em paz, tranquilo? Graças a Deus, tudo em paz, graças a Deus. Está trabalhando aí. Estamos aí no caminho, estudando e trabalhando. Aulício, você, na sua trajetória, tem feito uma carreira muito bonita. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você e identifiquei a forma como você cuida não só da parte técnica da profissão como farmacêutico, que, aliás, é uma formação tão linda, né? Tão bonita, tão importante nas nossas vidas, mas a forma como você cuida das pessoas. Isso faz uma diferença muito significativa. O Aulício foi coordenador da Farmácia Central da Secretaria de Saúde do município de União, aqui no Piauí, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar num período juntos, enquanto fui secretário de saúde ali. E achei extremamente significativa a forma, inclusive, como ele conduzia a própria organização da farmácia, a relação com as equipes nas unidades básicas de saúde. Então, isso me trouxe uma compreensão de que ser farmacêutico não é só uma questão técnica, não é isso, Aulício? É isso mesmo. Farmacêutico, eu vejo assim como uma área da saúde complementar, muito necessária para que se tenha um bom desenvolvimento da saúde do município. E quando eu estive na secretaria, juntamente com você, nós tentamos fazer um trabalho bem feito, um trabalho dirigido à nossa população, à carência de nossa população, tanto na parte de organização, como na parte de atendimento ao próprio paciente, né? Isso é um bem que eu tenho para comigo, para levar para as pessoas, né? Desde quando eu me propus a trabalhar com a saúde, com gente, eu me propus a despertar esse trabalho humanitário, que é ajudar o máximo de pessoas que eu puder ajudar. Verdade. Além disso, o Aulício também é empresário, tem 2 farmácias no município, e acho que essa é outra dimensão também da sua experiência como gestor, né, como empresário, até nos ajudou fortemente a repensar o modelo de organização da própria farmácia, da própria Secretaria de Saúde. E eu vejo que foram, Aulício, mudanças muito importantes que foram realizadas com o seu trabalho ali na Secretaria. E me chamou a atenção uma coisa, que é o papel do farmacêutico na saúde pública. Aulício, nesse sentido, o farmacêutico tem um papel importante, né, na estruturação, na organização, e principalmente na atenção primária, na própria dispensação da medicação que o serviço público oferece gratuitamente à população, correto? Correto, com certeza. O farmacêutico, dentro das possibilidades, dentro da secretaria, ou em qualquer repartição pública ou particular, se faz necessário porque ele tem a facilidade de estar mais próximo do povo, de levar esse conhecimento, de dar esse aconselhamento, tanto medicamentoso, quanto tirar dúvidas, e esse trabalho não se prende simplesmente a estar preso dentro de uma farmácia, ou estar preso em um local, sem dar acesso a essas pessoas que mais necessitam
desse nosso trabalho. Dentro da farmácia, das Drogaria Rocha, que é a empresa nossa, a gente procura levar o conhecimento, mostrar como se usa, como todo um trabalho dedicado exclusivamente ao nosso cliente, ao nosso paciente, aos que mais necessitam dessas informações. Então, dentro desse contexto, nós estamos no mercado. Perfeito. Aulice, o tema de hoje que nós vamos conversar, além dessa parte inicial, é sobre a automedicação. A automedicação é, ao mesmo tempo, bom, porque as pessoas elas já têm algum certo conhecimento e procuram nos serviços, né, nas farmácias, aquelas medicações que, de certa maneira, vão resolver de imediato aquela doença, né, aquela dor de cabeça, aquele incômodo no estômago e aí por diante. Mas a automedicação também pode levar a problemas graves, não é, Aulice? Sim, sim, sim. A automedicação, hoje, a OMS, ela caracteriza como um complemento à saúde. Ajuda, né? Porque temos aqui, a OMS, ela considera também que a automedicação se torna um autocuidado, né? Por quê? Porque a pessoa está na sua casa, fora de hora, qualquer outra hora, sente uma dor, sente uma coisa, vai tomar esse medicamento, né, para sanar aquele dor, aquele desconforto que ele está sentindo, até procurar uma especialidade, um médico, para que seja sanado de verdade o seu problema de saúde. Né? Beleza. Aulice, vamos assistir agora um videozinho aqui do Dr. Drauzio Varela, que é um dos médicos extremamente conceituados no Brasil, que trata um pouquinho também aqui a visão dele sobre a automedicação. O consumo de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas pode trazer consequências mais graves do que você imagina. Eu vou dar um exemplo de como a automedicação pode ser prejudicial para alguém. Imagine uma pessoa que está com vermelhidão e coceira em uma parte do corpo. Ela vai ao médico que receita um medicamento à base de corticoides por uma semana. No final da semana, a vermelhidão e a coceira sumiram. Agora, se esses sintomas surgirem de novo, o que a pessoa vai fazer? Comprar o mesmo medicamento e fazer tudo novamente. O problema é que corticoides, se administrados por muito tempo e sem acompanhamento médico, podem provocar distúrbios hormonais, ganho de pesos e outros problemas mais graves. Mas como ela não sentiu nenhum desses efeitos durante o primeiro tratamento, que foi por um período limitado, ela não associa esses efeitos ao medicamento que ela continua tomando indefinidamente. No caso dos antibióticos, a atenção deve ser ainda maior. O uso abusivo dessa classe de medicamentos pode facilitar o aumento da resistência bacteriana, comprometendo a eficácia dos tratamentos existentes. Você não precisa ir ao médico para tratar qualquer sintoma simples. Um pouquinho de azia, uma dor de cabeça, mas é preciso contar com o bom senso. Consulte um médico em caso de persistência de sintomas e não tome por conta própria medicamentos que precisam de prescrição, mesmo que você já tenha tomado alguma vez na vida. Veja só a atenção, né, do Dr. Drauzio Varela em relação a isso. Aulice, quem são os profissionais que podem fazer prescrição de medicação? Bem, a automedicação, voltando um pouquinho, essa automedicação, ela hoje é cultural. Né? No Brasil é cultural, de automedicação. Sim. Quem pode prescrever? Além dos médicos, né? Os médicos são os verdadeiros prescritores. Além deles, o cirurgião dentista pode prescrever, podem prescrever as enfermeiras, podem prescrever, e os farmacêuticos também habilitados podem prescrever. MIPs, que são isso? São medicamentos isentos de prescrição médicas. Isso quer dizer que eles são isentos de prescrição médicas e não isentos de riscos. Né? Todo medicamento, não existe nenhum medicamento que não traga riscos. Né?
Por isso, a automedicação tem que ser orientada pelo farmacêutico, porque toda medicação traz riscos, né? Essa automedicação para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de desconforto, para dor de cabeça, e nós sabemos que dor de cabeça, existe mais de 90 causas para dor de cabeça. É mesmo, Aulice? 90 Isso, causas? muito mais de 90 Então causas. é preciso um estudo para identificar o tipo de dor de cabeça que o paciente tem para tomar uma medicação adequada, não é isso? Exatamente. Aí eu senti uma dor de cabeça anteriormente, tomei um medicamento, e na próxima dor de cabeça eu vou tomar o mesmo medicamento, né? Entendi. Eu mesmo dando meu próprio diagnóstico, né? E nós sabemos que os medicamentos livre de prescrição médica, que são fáceis adquiridos em farmácias, mas também traz um grande risco à saúde da pessoa, porque tem interações medicamentosas, interações com medicamento, interação com outro medicamento, com alimento, tá? Então, o medicamento que pode mascarar uma doença real, para que no futuro essa pessoa venha a ter uma doença mais grave, né? Digamos assim, uma pessoa que costuma sentir uma 36,7, 37 grau e estou com febre. E eu vou tomar um paracetamol. A gente sabe que o paracetamol é hepatotóxico, né? Ele tem muito risco, o paracetamol. É um medicamento simples, de venda livre, mas ele traz riscos. Por exemplo, a pessoa que pode ter, sem saber, uma cirrose hepática, tomando paracetamol em doses errôneas, em momentos errados, pode agravar a doença. Porém, vai mascarar essa doença, por um período pequeno, é claro, né? Mas vai mascarar. Por isso, a automedicação tem que ser orientada pelo farmacêutico. Né? Perfeito, Aulício. Vamos assistir aqui mais um vídeo. A Miriam, boa noite, Miriam, boa noite, Lourdinha, boa noite, Alexandre, boa noite, Conceição, boa noite, Nayara. Estão aqui acompanhando a nossa live. O nosso tema de hoje, do Conversas Impertinentes, é a automedicação entre a saúde e a morte. Miriam ficou assustada aqui, 90 causas para dor de cabeça. É verdade. É muita dor de cabeça, viu, Aulice? São muitas as causas de dor de cabeça, muitas e muitas. Essa aí eu fiquei surpresa agora também, viu? Então aí, rapaz, tem que fazer um estudo muito sério para poder você tomar uma medicação que realmente tenha resultado, né? Por isso é bom que você tenha uma dor de cabeça persistente, procurar imediatamente um médico especialista, né, para diagnosticar que tipo e que medicação poderá surtir efeitos positivos, né? Exatamente. Beleza. Aulice, vamos assistir aqui mais um videozinho sobre os perigos da automedicação. E depois a gente continua. O perigo da automedicação. Tomar um remedinho sem prescrição médica para aliviar um probleminha de dor de cabeça, cólicas ou febre. Quem nunca, né? Pois é, a maioria das pessoas leva uma vida super corrida e cheia de compromissos. Então sempre encontramos um jeitinho de resolver as coisas, de aliviar uma dor de cabeça chata que começou no fim da tarde ou no meio daquela reunião com o chefe. Alguns podem até pensar, mas um remedinho de dor de cabeça não faz mal algum. É apenas um antiácido, não fará mal. Ou esta frase que é mais velha que a vovó: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Na realidade, não é bem assim. A automedicação é um assunto muito complexo e deve ser tratado com muita preocupação, pois segundo o levantamento do ICTQ, Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, cresce a cada dia o número de pessoas que se automedicam, em sua maioria os jovens, entre 16 e 24 anos. Existe a automedicação responsável para combater uma leve dor de cabeça ou cólicas abdominais. O problema é quando a automedicação vira um hábito, gerando complicações ainda maiores, possibilitando o surgimento de outras doenças, o agravamento dos efeitos colaterais dos medicamentos ou até mesmo contribuindo com a formação das superbactérias.
por que essa prática está se tornando tão comum no Brasil? De certa forma, vários fatores podem colaborar para a automedicação. A dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a facilidade de encontrar tais medicamentos em qualquer farmácia ou drogaria sem a necessidade de receita médica, a falta de conhecimento sobre os efeitos não desejáveis que os medicamentos podem ter, enfim, todos esses fatores permitem que as pessoas se automediquem com frequência. O problema não é apenas a automedicação em si, mas sim quando a pessoa começa a aumentar as doses do medicamento, pensando que desta forma ele fará mais efeito, o que produzirá efeito imediato nos sintomas. Perdi as contas de quantas vezes peguei parentes próximos dobrando as gotinhas de dipirona, por exemplo, para potencializar o efeito do remédio, sem ter a mínima noção dos riscos que isso representa. Existem estudos para determinar a quantidade correta de medicamento em cada dose, que também estabelecem um espaço de tempo entre cada uma delas. Quando usamos o remédio de forma incorreta, outros problemas podem surgir, como reações alérgicas, dependência química, surgimento de novas doenças e até a morte. Com base nesses dados, fica fácil entender a necessidade de propagar os riscos da automedicação na população, difundindo este assunto através de atividades escolares e da mídia, a fim de esclarecer ainda mais as pessoas sobre os riscos desta prática. Para mais vídeos como este, acesse a nossa página. Aulice, eu quero aproveitar o vídeo e já tem uma pergunta aqui. E os remédios caseiros também pode ser perigoso? Sim, sim, pode ser perigoso, sim. A Depende gente está tratando aqui da medicação que vende na farmácia, né? Mas tem essa medicação que as pessoas produzem em casa ali, com as ervas, com as folhas, né? Os chás. Exatamente. Esses são um perigo menos grave, podemos dizer assim, né? Como o hábito, o costume existe há muito tempo desses medicamentos fitoterápicos feito em casa, feito pela mamãe, pela vovó, esses medicamentos eles não têm um risco grande, porque são medicamentos totalmente naturais que não utilizam nenhum tipo de química nem nada. Então, eles são medicamentos que não traz um grande risco à população, que todo mundo já usou ou vai usar ainda, ou qualquer necessidade que haja desses medicamentos. Porém, esse medicamento, como ele é um medicamento que não tem nenhum tipo de toxina conhecida, pode sim desencadear algum tipo de toxina no corpo da pessoa, algum tipo de alergia, algum desconforto abdominal, alguma coisa assim, parecida, né? Mas nada que não venha a ser sanado com uma prescrição médica. Até um tempo atrás, a gente chegava na farmácia e comprava antibióticos. Agora ninguém compra mais, né? Sim, exatamente. Porque a Anvisa, estudos mostraram que o uso exacerbado dessa medicação, que esses antibióticos, está trazendo muito prejuízo à saúde pública. Por quê? As pessoas sentem uma dor, sentem um desconforto, ou levam uma pancada e correm para a farmácia e iam comprar uma amoxicilina, por exemplo, né? Uhum. E o uso desse medicamento traz e trouxe a nosso conhecimento que foi criado superbactérias, que o corpo adquiriu imunidade e criou superbactérias imunes a esses medicamentos. Então, quando a pessoa realmente precisar desse medicamento, dessa classe de medicamento de antibióticos, eles não vão ter o efeito necessário para sanar a doença ou o mal que ela está sentindo no momento, porque ele já tomou esse medicamento e o corpo já criou anticorpos, né, para combater esse tipo de droga no organismo dele. Gustavo, coloca aí o nosso slide.
Tem essa frase aí que até apareceu no vídeo, Aulis, que diz o seguinte: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, de certa maneira, existe a automedicação responsável, né? Aquela Isso, que você poderia estar aí sugerindo algumas dicas e orientações de como proceder para essa automedicação responsável. sim. A automedicação, ela se faz necessário para sanar esse mal, essa moléstia que está causando naquele instante o paciente, a pessoa. Mas nós podemos ver que se a pessoa é leigo, né, e ela mesmo determina que eu vou tomar, eu senti uma dor de cabeça ou uma constipação, eu mesmo vou tomar eu estou tossindo, vou tomar um antitutugeno, ou um expectorante, ou um analgésico. Então, ele mesmo está se autodiagnosticando, e é errado. Quem pode dar diagnóstico são os médicos, né? E para Perfeito. conselho, todo mundo dá. Olha, eu tomei medicação tal tempo, eu senti isso, e passa para o vizinho, passa para o amigo, passa para um parente, e a pessoa também vai tomar aquele medicamento. Mas é um risco muito grande, Pode levar à morte, né, porque Aulis? pode levar à morte, porque cada organismo é diferente um do outro, né? E do jeito que ele atua no meu, não vai atuar no outro. Então, assim, eu tomei, não quer dizer que você pode tomar, né? Eu tomei porque o médico prescreveu para mim, que eu estava constipado, eu estava gripado, eu estava com uma infecção, então o médico prescreveu aquele remédio para mim. E no alto costume nosso, o vizinho, outro, rapaz, eu estou sentindo isso. Ah, rapaz, eu também senti isso e eu fui no médico e ele prescreveu isso. Toma isso que tu fica bom. E tá errado. Isso é E quanto à danado. automedicação popular, todo mundo, você disse aí, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo prescreve remédio para todo mundo, principalmente os medicamentos que são isentos de prescrição médica. Repetindo mais uma vez, isento de prescrição médica não é isento de perigo. Eles trazem todo medicamento. Não existe um medicamento que não tenha efeito colateral. Por quê? Ele é um corpo estranho, né, que entra no nosso organismo. Nosso organismo vai criar as suas defesas para combater aquele corpo estranho. Então, todo medicamento, por mais simples que seja, acetilsalicílico, AS, né, um paracetamol, uma dipirona, Essas do dia a dia, né, que todos as eles. pessoas normalmente vão ali na farmácia e compram, né? Isso. Esses medicamentos são de venda livre, né? A pessoa vai na farmácia e vai e compra o medicamento sem uma prescrição médica. Aulis, Porém, se faz necessário procurar o farmacêutico para sanar pronto, essas dúvidas. era isso que eu queria te perguntar. É necessário, é obrigatório, é uma exigência que tenha um farmacêutico em todas as farmácias? Como é que funciona Sim, isso? é obrigatório que todas as farmácias, todas, sem exceção, tenham farmacêutico. E é o farmacêutico responsável, né? Responsável pela a unidade daquela coisa. Na dispensação, é necessário que tenha um farmacêutico, porque hoje, alguns médicos ainda escrevem a punho, e eles escrevem de uma maneira que o leigo não entende. Aquela Entendeu? letra que a gente tem E que as fazer pessoas, um estudo para é, decifrar, né? e as pessoas, isso, e as pessoas ainda têm dificuldade, como o doutor Drauzio Varela falou, tem dificuldade em conhecer a medicação, porque a merchandising, a propaganda, ela tudo induzem as pessoas a tomarem medicamento sem ver os efeitos colaterais que essa medicação traz para eles, os prejuízos. Só descrevem os benefícios, mas não Exatamente. descrevem o que esse medicamento traz de contraindicação. E a grande maioria das pessoas não tem o hábito de ler, não gosta de ler, porque na bula tem, né? Mas, nesse caso, eu recomendo, quando você sentir uma coisa e for ao médico e ele prescrever o medicamento, vá na farmácia, procure o farmacêutico, tire suas dúvidas, pergunte o que você quiser perguntar para o farmacêutico, que ele está habilitado para lhe dar todas as informações necessárias
para que esse medicamento não venha lhe trazer prejuízos futuros, né? O medicamento que o médico prescreve de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, e o paciente se acha que aquele medicamento não está fazendo efeito, e aí vai lá na farmácia, olha, eu fui no médico e prescrevi esse medicamento e ele não está fazendo efeito. Procura o farmacêutico. Aí, na grande maioria das vezes, ele não deu tempo para que essa droga venha fazer efeito. Ele já quer tomar outro remédio, ele já quer passar por cima. Entendeu? Essa rapidez, sabemos... né? Essa rapidez pela cura, que você Isso. tem tantos afazeres, o trabalho e a família, são as preocupações, então você quer resolver logo o problema, e com essa falta desse cuidado pode criar um maior, né, Ulisses? Exatamente, porque essa pressa em sanar, digamos, uma dor, ninguém gosta de sentir dor, mas uma dor ou uma febre, uma dor, ela apenas está dizendo que seu corpo está necessitando de algo, que você não está bem. Então, se você tomar um analgésico qualquer e o médico prescreveu um analgésico e você está tomando ele na dose que o médico prescreveu, mas não tem aquele tempo hábil para que o medicamento faça o efeito. Então, vou tomar uma dose dobrada. Está errado. Não faça isso. Isso também se chama automedicação, né? Que é aumentar a dose do medicamento, diminuir a dose do medicamento, né? São medicamentos de fácil acesso, mas são medicamentos que trazem muito prejuízo à saúde, sendo usados de maneira incorreta. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, Ulisses. A gente observa nas farmácias a indústria das vitaminas e dos complementos. Aqueles complementos para ficar bombado, né? Até para alimentação. E chega até a ser abusivo isso. A gente até viu recentemente aí na mídia nacional que muitas farmácias acabam induzindo os clientes a comprar aquilo que não é necessário, que não é o que eles estão buscando ali. Esses suplementos podem ser prejudiciais à saúde também, Ulisses? Podem. Esses suplementos, eles têm que ser acompanhados. Todo suplemento, ele tem que ser acompanhado. Tem que ser acompanhado pela nutricionista, tem que ser acompanhado pela pessoa adequada, que já trabalha na área, o educador físico, tá? O próprio médico prescreve o suplemento para que não venha a ter prejuízo no futuro. Hoje vemos uma grande procura por esse tipo de suplemento na parte de jovens, né? Jovens de E hoje 16... já fica bem na entrada, né, das farmácias. E procuram muito, porque em busca do corpo perfeito, na verdade, né? Mas tem que se preocupar que todos eles trazem nas suas composições produtos químicos que podem desencadear grandes prejuízos à sua saúde futura, né? Para ganho de massa, perda de peso, para todos os tipos desse tipo de suplemento, tem que ser acompanhado pelo farmacêutico, pela nutricionista, pelo seu médico. Sem exceção. Não faça nada sem que seu médico tenha conhecimento do que você está fazendo, para não lhe trazer um prejuízo futuro maior do que o necessário. Boas dicas, Ulisses. E aqui eu acho que uma coisa importante do que você está falando, e que você falou agora, sempre que você tiver dúvidas, teve a prescrição do médico, ou da enfermeira, ou do cirurgião dentista, leve a receita ao farmacêutico para que você tire suas dúvidas, né? Possa dirimir todas as questões que você precisa ter, até com questões técnicas, referente à bula, que normalmente a gente não lê. Então, ali o farmacêutico pode te ajudar muito nisso. Então, eu tenho observado que realmente a gente tem tido presença dos farmacêuticos em muitas farmácias, nessas grandes. As pequenas também, eu estou vendo uma evolução nisso, eu vejo o cuidado que você tem aí com seus pacientes, na orientação, no acompanhamento, né? Gustavo, coloca aí o próximo slide, que eu acho que isso vai chamar um pouquinho a atenção também, que são os efeitos da medicação. Como disse o Ulisses, os efeitos, eles são positivos na medida em que eles cuidam
e tratam e curam de uma doença, ou lhe dão uma sobrevida, como é o caso de algumas medicações, mas nós também temos os efeitos colaterais, né, Ulisses? Exatamente. Todos, sem exceção, todos os medicamentos têm efeito colateral, como eu já falei. Não existe nenhum medicamento, nenhum mesmo, que não exista efeitos colaterais. Todos eles têm. A automedicação orientada você sentiu, não teve a oportunidade de falar com o médico para ter uma prescrição. No mínimo, você procure o farmacêutico para que ele possa lhe ajudar naquele instante, antes de você encontrar o médico, né? Porque muita gente reclama-se, vai na urgência, e o médico lá, né, urgência e emergência, ele não tem aquele tempo suficiente para estar indagando o que a pessoa já passou, o que já tomou, essas coisas. Não tem, porque a urgência e emergência, ele está ali para sanar aquela doença, aquela dor de rapidinho, né? E ele procurando, após isso, ele indo na farmácia e procurando o farmacêutico, o farmacêutico está orientando para dar as orientações perfeitas para ele, para que ele não venha estar usando esse medicamento errado. Porque ele chega na farmácia, muitos e muitos chegam com a prescrição e diz assim, mas doutor, para que esse remédio serve mesmo? Muitos, a grande maioria. Por que ele perguntou? Porque o médico não teve tempo de explicar, porque ele está na urgência ou emergência, para que aquele medicamento realmente estava servindo. Então, o farmacêutico está habilitado para receber essa receita, tirar todas as dúvidas que o paciente venha a ter quanto à medicação que ele vai utilizar, em dosagens perfeitas, ver se a prescrição não tem algum tipo de erro, porque todo mundo é passivo de erro, né? Pode estar com uma dosagem maior, pode estar com uma dosagem menor, e o farmacêutico está habilitado para tirar essa dúvida para esse paciente, para que ele não venha mascarar uma doença para no futuro ter outra mais grave ainda, né? Isso é importante, né, para a segurança do paciente. Vamos assistir agora, Ulisses, mais um vídeo agora do Conselho Federal de Farmácia, muito interessante. Vamos acompanhar. Vamos lá. O brasileiro faz uso responsável de medicamentos? Cerca de 25 mil medicamentos são comercializados no Brasil. O que pouca gente sabe é que os medicamentos são uma das principais causas de intoxicação no mundo. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou quase 60 mil internações causadas por intoxicação com medicamentos. Só no ano de 2010 foram registrados 27.710 casos. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, são 600 casos por mês. Usar medicamentos sem orientação de um farmacêutico realmente é um grande risco. Mas será que os brasileiros têm consciência disso? O Conselho Federal de Farmácia foi às ruas para conferir. Criamos um medicamento fictício. Atores foram contratados para fazer a distribuição. Enquanto o medicamento era distribuído, pesquisadores observavam o comportamento das pessoas. Os resultados impressionaram. 85% não perguntaram para que o medicamento era indicado. 99% não perguntaram quem era o fabricante. E menos de 1% perguntou sobre as contraindicações. Podemos concluir que boa parte da população desconhece ou não dá devida importância aos riscos da automedicação. Medicamento é coisa séria. Antes de usar, consulte sempre um farmacêutico. Uma campanha dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Veja só aí a importância do farmacêutico, hein, Ulisses? Muito bem, pois é. Você vê, a população ela não está muito preocupada, não está muito ligada aos efeitos colaterais dos medicamentos, né?
A gente pode ver, através dessa entrevista, que a população recebe o medicamento, olha para a caixa é bonitinha, já vou embolsar, não sei nem o que medicamento é, para que serve, que jeito que eu vou tomar. Não se preocupa com isso, né? E é assim que acontece aqui, na nossa região, principalmente, onde a gente atua, a gente conhece muito isso, né? Chega muita gente, eu já chega com um pedacinho da caixa, eu quero esse medicamento aqui. Aí eu olho e diz assim, mas começa a indagar, a conversar, né? Mas por que você, quem foi que prescreveu? Cadê a receita? Qual foi o médico que prescreveu para você? Ele disse, não, meu vizinho tomou, eu estava sentindo mesmo, tomou e ficou bom e para me tomar, eu vou tomar desse aqui. Ele não sabe que medicamento é, para que esse medicamento serve, quais são as contraindicações que esse medicamento tem para com ele, se vai fazer intervenção, não sabe o horário de tomar, a dosagem que ele tem que tomar desse medicamento. Se ele vai tomar de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, né? Se ele tem interação com outra medicação que ele já toma, no caso, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem, podemos dizer, uma gastrite, uma hepatite hepática, né? Que venha a atrapalhar mais ainda. Geralmente, o desconforto abdominal, através de medicação, a gente recebe muito esse tipo de reclamação. Olha, doutor, eu tomo café, nos comprimidos que eu tomo, dói muito meu estômago. O que eu faço? Né? O que eu faço? Minha vizinha disse que é para mim tomar omeprazol. Omeprazol, nós sabemos que é um inibidor de bomba de prótons. Ele apenas mascara uma doença maior que ele possa ter, porque ele vai diminuir o ácido, que é o ácido responsável pela diluição do alimento que ele vai tirar. Então, aquele ácido está sendo construído em uma dosagem maior, ele toma um inibidor de bomba de prótons e vai sanar, por um período pequeno, aquele problema. Sabendo que ele vai na farmácia, se ele tem um receituário do omeprazol ou qualquer outro inibidor da bomba de prótons, e sim, nós farmacêuticos vamos informá-lo que aquele medicamento é por um tempo determinado, que o médico já determina esse tempo para ele tomar, e ele tem que fazer um exame, né? Fazer exame para saber o que realmente ele tem, o que realmente ele precisa tomar para sanar aquele problema de saúde que ele está sentindo naquele instante. E não pode tomar omeprazol ou qualquer outro inibidor de bomba de prótons por um tempo prolongado, porque pode trazer maiores prejuízos à sua saúde, né? Perfeito. Gustavo, põe aí o slide. Por isso, Aulice, eu acho que é fundamental essa temática hoje do autocuidado ou da automedicação, levando para a dimensão do autocuidado, como você disse no início. Na medida em que eu cuido de mim e, obviamente, tenho amor pela minha vida, preciso compreender que a medicação ela tem uma dimensão de um efeito positivo, curativo, ela vai resolver um problema daquela doença que eu estou querendo tratar naquele momento, mas se eu não tomar a medicação conforme a prescrição médica, a orientação médica e do farmacêutico, eu posso ter efeitos danosos na minha própria saúde, ao invés de melhorar, piorar. E até agregar outras doenças em razão do consumo excessivo ou do consumo inadequado da medicação. Por isso, é fundamental o uso racional dessa medicação, não é isso, Aulice? Verdade. Quando nós estivemos juntos aqui, né, foi criado o programa do autocuidado apoiado, né? É um programa muito bonito, um programa muito bom, que foi levado aos agentes de saúde para levar esse autocuidado apoiado. Esse autocuidado nada mais é do que esse apoio que nós, da área da saúde, devemos dar para as pessoas mais leigas, né? Que é o conhecimento. Levar a eles o conhecimento, que medicamento tem interação com outros medicamentos, que podem fazer mal, né? Que podem determinar entre sua saúde e a sua morte, né?
um problema seríssimo que a gente tem é a junção de medicamento e bebidas alcoólicas. Perfeito. Nós sabemos que são Por vias... exemplo, a própria medicação psicotrópica, que hoje é um de consumo altíssimo, né? Exato. Cresceu São vias de enormemente. receptores diferentes, mas atrapalha muito, né? Psicotrópicos, né? Qualquer outro medicamento, qualquer medicação que vá se usar, é necessário que esteja fora de qualquer tipo de outro, de bebida alcoólica e de outras coisas, prestando muita atenção no que é determinado pela sua prescrição, né? Que o seu médico prescreveu naquele instante para sanar aquele problema de saúde dele, né? Perfeito. Aulice, vamos assistir aqui mais um pequeno vídeo para ajudar aqui na nossa Conversas Impertinentes de hoje, com o tema automedicação entre a saúde e a morte. Eu compro, algum amigo me receita, me indica, eu vou lá, peço na farmácia e compro. Sem orientação médica? Sem orientação médica. Isso raramente acontece de eu ir no médico e comprar com a receita. A gente tem que entender que medicamento é uma coisa muito séria. O medicamento ele foi elaborado, foi pesquisado e ele tem uma dosagem certa, ele tem um horário correto para você tomar. E quando a pessoa não leva isso a sério, ela coloca em risco a vida dela. Na hora de dar o medicamento, você presta atenção, lê a bula e tenta dar a dosagem correta ou é o tanto que você acha que deve mesmo? Não, certo mesmo é o que o médico passa, né? Você não pode dar mesmo o remédio sem ser inadequado, porque senão dá problema. A dosagem do medicamento, ela é um padrão para pediatria e um padrão para adulto. Então, sempre observe qual é a dosagem para pediatra, para uma criança de 2 anos, de 10 anos, para um adulto, para um idoso. Isso é fundamental para que o medicamento tenha sua eficácia terapêutica garantida. É remédio que a gente às vezes toma até o fim, né? Vai vendo que o resultado é pouquinho e a gente toma até o fim, mas tem uns que não toma. Eu tenho vezes que eu jogo todo comprimido no mato, remédio que a gente compra e não chega a usar todo. É 50 anos nessa enrolação já de remédio. Toma ali só quanto alivia a dor e depois acho que é quase todo mundo. Deixa vencer e desperdiça, né? Porque não toma. Passou a dor, suspende, né? A gente só se lembra quando tá doendo, né? Não se automedique. Sempre procure um profissional. Procure o seu médico. Se é um medicamento que você acha que não precisa de uma orientação médica, procure o farmacêutico, procure uma orientação de um profissional de saúde. Leia a bula, tome o medicamento certo, guarde no local adequado aquele medicamento quando ele sobrar e jamais faça um descarte de qualquer jeito desse medicamento para evitar um problema mais sério para uma outra pessoa. Muito bom esse vídeo, né, Aulice? Não é? Muito bom esse vídeo. Pois é como eu já disse, né? Todo mundo tem, geralmente, todos os domicílios têm uma farmáciazinha, né? Do jeito que o rapaz está dizendo. Lembra daquela caixinha, né? A caixinha de medicamento em casa, com certeza, todo mundo tem. Aí passou a dor de cabeça, jogou lá. Sem ter a preocupação de que o medicamento também ele tem que ser bem armazenado. Ele tem que ter o local adequado para ser armazenado, ele tem que estar dentro da validade, ele tem que estar bem fechado, tem que se utilizar, no caso de antibiótico, utilizar o medicamento todo que na prescrição pede, no horário correto, na hora certa. É como você falou, no autocuidado acompanhado que foi lançado aqui, né, em nossa secretaria, enquanto o senhor era secretário, ainda hoje, alguns médicos que estão ainda, né, na secretaria, continuam com aquele mesmo panfletozinho que foi criado pela secretaria. E isso é muito bom, tá? Porque aquele papelzinho mostra que as pessoas que têm o conhecimento só visual, né, a cor da caixa, meu filho, a cor da caixa mudou, não é esse não quero não, esse aqui não passa não, só passa daquela caixinha amarelinha, desse aqui não passa. Então, esse autocuidado
acompanhada é justamente para que aquelas pessoas mais leigas, que têm o hábito de tomar 4, 5, 6, muitos deles tomam até 8, 10 comprimidos a cada vez, eles possam ter um acompanhamento de conhecimento. As pessoas que estão acompanhando, fazendo com que ele possa entender o momento certo dele utilizar aquele medicamento, se no momento não tiver ninguém que possa ajudá-lo, né? Perfeito. Porque nós sabemos que em nossa região o analfabetismo é muito grande, principalmente das pessoas de 70, 80 anos atrás, né? E eles não tiveram a oportunidade que muita gente teve de estudar. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de concepção, de entender. Então, é preciso que esse autocuidado que tenha nessa automedicação que esteja presente uma pessoa da área da saúde que entenda, procure o farmacêutico, onde você recebe seus medicamentos, se você recebe, onde você compra seus medicamentos. A farmácia é obrigada a ter um farmacêutico para orientar seus pacientes, né? Aulice, uma coisa que eu descobri é a seguinte: isso não tem nem classe social e nem escolaridade, porque a maioria das pessoas, independente de ter ou não um diploma, compra o remédio, mal lê a receita e a bula nunca. Então, muitas vezes, é importante, se você tem dúvidas, precisa tomar aquela medicação, não conseguiu ter o acesso ao médico naquele momento, procure o farmacêutico na farmácia. Eu não tenho dúvida que esse é um profissional preparado, qualificado, que vai lhe dar as informações necessárias para que você, naquele momento, possa ter uma medida paliativa e, posteriormente, procurar um profissional médico que possa fazer um diagnóstico mais preciso e fazer uma prescrição adequada. Com certeza. Em todas as farmácias, como é obrigatório, tem que ter o seu farmacêutico, justamente para que aconteça isso, para que tire essa total responsabilidade das pessoas se automedicar. Essa automedicação, sem a orientação, pode levar à morte, né? Pode levar à morte. E assim, não, mas eu tomei a semana passada, eu estava sentindo uma dor de cabeça e agora está doendo de novo, eu quero tomar o mesmo medicamento. Não é a mesma dor, pode não ser a mesma causa, pode ser outros desencadeamentos, outro problema de saúde que esteja ocasionando aquela dor de cabeça mesmo. Então, é necessário que, mesmo sendo de venda livre, é necessário que tenha as informações cabíveis para cada pessoa é diferente, cada pessoa utiliza um medicamento diferente, cada pessoa tem seu organismo diferente, o que serviu para fulano não serve para Beltrano, e assim, tem que ter uma orientação. E essa orientação, ela está acessível nas farmácias com os farmacêuticos, né? Perfeito, Aulice. Temos uma mensagenzinha aqui. Põe aí o slide, Guguinha. Ok. Isso. Cuidar da saúde é uma atitude responsável. Usar a medicação de forma adequada é a solução. Então, já aqui nos finalmente da nossa Conversas Impertinentes de hoje, Aulice, eu quero te agradecer do coração por essa conversa tão profunda sobre o papel do profissional farmacêutico, da própria farmácia no cuidado da vida das pessoas, mas a necessidade desse autocuidado de procurar informação, procurar compreender os efeitos colaterais da medicação, né? Você recebeu a receita ali, teve dificuldade, procure o profissional que vai lhe dar as orientações dos horários que você deve tomar, a quantidade adequada, o tempo necessário para tomar a medicação e muitas vezes até o tempo em que essa medicação vai fazer efeito, porque outro dia eu vi numa bula que a partir de determinado período é que a medicação passa efetivamente a fazer efeito no organismo. Então, não é porque você tomou um comprimido hoje que amanhã você já vai estar curado ou ter resolvido seu problema de saúde. É preciso usar de forma racional, é preciso ter as informações técnicas e científicas necessárias, e o farmacêutico, como o Aulício, que é um grande profissional, está ali
à disposição. Aulício, muito obrigado por essa noite de hoje, pela sua participação, meu agradecimento. Gostaria de ouvir aqui as suas considerações finais na nossa live de hoje. Eu que agradeço de coração ao convite e reiterando que medicamentos, não existe medicamento isentos de contraindicações, né? Ao se automedicar, procure o farmacêutico, tire suas dúvidas, porque a medicação, ela tem um grande papel na população, tanto que ela pode salvar, ela pode matar. Tem intoxicação, tem muita coisa por trás de todo medicamento. E, por fim, eu agradeço o convite, né? Estou disponível, na hora que se precisar, estaria aqui, vim da União, precisando de medicamento, não esqueça, passe na Drogaria Rocha, nós temos 2 unidades aqui, estamos prontos para lhe atender. A qualquer hora que você precisar, estamos prontos para lhe atender. E muito obrigado, né? Estamos aí, foi muito bom, muito proveitoso conversar com você nesse instante. Obrigado. Quero pedir a todos vocês que nos acompanharam na nossa Conversas Impertinentes de hoje, que curta a nossas redes sociais, nossa fanpage, Instagram, Facebook e YouTube. Até nosso próximo encontro. Fique com Deus. Vem comigo.